Olá, gente, dando continuidade à aula de hoje, brincadeiras e jogos com o tema de jogos eletrônicos, certo? O conceito de jogos eletrônicos, uma atividade lúdica formada por ações e decisões limitadas por um conjunto de regras dentro de um universo. Esse universo vai ser o universo virtual, certo? Que no contexto dos jogos eletrônicos, a gente vai ter as plataformas que vão estar rodando, entre aspas, esses jogos, certo? O jogo eletrônico ele é composto por três partes: enredo, que é a história que se passa no jogo; a interface interativa, que vai ser o software, que é a própria forma digital daquele jogo; e a gente também vai ter o console, ou a plataforma, ou o motor, beleza? O enredo, como eu já disse, vai ser toda a sequência histórica, toda a sequência de objetivos, de metas daquele jogo, certo? Por exemplo, um jogo que vocês jogam bastante seria o Free Fire. A história dele seria estratégias de forma individual ou em equipe para se ganhar da outra equipe ou do outro, certo? Sem precisar adentrar tanto ao universo do jogo. A plataforma, o motor daquela plataforma ou aquela plataforma de jogo seria o próprio celular de vocês, e a interface interativa seria o jogo. A sua versão digital seria a sua interface interativa, certo? Esse é o conceito de jogos eletrônicos. Para os tipos de jogos eletrônicos, existem diversas formas de se classificar os jogos eletrônicos. Por quê? Existe uma gama enorme de jogos eletrônicos e de tipos de jogos eletrônicos. Então, várias formas de classificação. A classificação que eu trago para vocês não é a mais correta, não é a mais abrangente, não é a melhor, vamos dizer assim. Mas foi uma mistura que eu fiz das classificações que eu busquei, que eu pesquisei, que deixa de uma forma um entendimento mais geral de todo esse universo. Vamos dizer assim, certo? A gente tem o Role Play Game, que seria o RPG, que nada mais é do que uma representação de um universo imaginário. Aquilo não existe, aquilo é de ficção, mas ele é representado dentro do jogo, certo? Como exemplo, a gente tem o Final Fantasy, Dragon Quest, entre outros, beleza? A gente vai ter os jogos de aventura. A gente tem uma narrativa que ela é possível, vamos dizer assim, na vida real de acontecer, mas muito difícil. Só que ela é mostrada dentro de uma forma digital, certo? Um exemplo, Tomb Raider, Assassin's Creed. Professor, quem é um Assassin's Creed? Certo, é uma tarefa extremamente difícil, mas é uma coisa passível de ser realizada na vida real, certo? Então, jogos de aventura. A gente vai ter jogos de emulação. O que é isso? Jogos que reproduzem a realidade de uma forma virtual, certo? Eles não são tão precisos nessa realidade. Eu vou deixar bem claro esses temas porque emulação se confunde muito com simulação, certo? Exemplos de jogos de emulação: FIFA, PES, Need for Speed, certo? Simulação são jogos fiéis à realidade e que simulam essa realidade. Professor, mas isso a emulação também não faz? Entre aspas. Por quê? Como exemplo de simulação, a gente tem o Flight Simulator, que é uma cabine igual à de um avião, em que os pilotos, quando estão se preparando, se conduzem para essa cabine para fazer testes de voo, essas coisas. E a gente tem até o simulador da autoescola, que hoje é uma coisa que faz parte da realidade das pessoas que vão tirar a habilitação, certo? Qual a diferença? O de simulação ele se aproxima muito mais de uma realidade virtual do que o de emulação. Por exemplo, no jogo FIFA, eu não estou jogando futebol. Eu estou jogando
um jogo eletrônico que está simulando uma partida de futebol. Se fosse uma simulação de jogo de futebol, eu estaria dentro de um espaço adequado para isso. Diferente da simulação. A simulação a gente tem uma cabine de carro em que as pessoas vão estar lá simulando que está dirigindo. No Flight Simulator a gente vai ter uma cabine igual a de um avião em que a gente vai estar dirigindo. Então essa seria a diferença entre simulação e emulação. Por exemplo, um jogo de emulação, Need for Speed. É um jogo de emulação que envolve carros de corrida. Vocês conseguem perceber a diferença entre o que contém o Need for Speed e o que contém o simulador de autoescola? Certo? No simulador de autoescola, eu realmente estou representando como eu iria dirigir na vida real. No Need for Speed, não. A gente tem uma representação eletrônica de uma corrida de carros, mas que eu não necessariamente esteja simulando a minha prática frente àquela corrida. Beleza? A gente vai ter jogos de estratégias que também podem se encaixar no universo de RPG, certo? Como exemplo, Warcraft, Age of Empires, beleza? A gente vai ter jogos de ação que aí pode se encaixar muito bem de aventura ou no próprio emulação, dependendo de qual seja a ação, certo? No caso aqui eu trago para vocês Counter-Strike e Free Fire. É possível realizar isso na vida real? É. Um bando de cara fazer uma equipe com um monte de armas e sair tentando atirar nos outros. Algo que não é legal, mas é possível de ser realizado na vida real, certo? Então, jogos de ação. E os puzzles, certo? Não sei se esse nome está certo, mas é basicamente isso. São jogos que envolvem mais raciocínio lógico e exercícios da mente. Seria mais ou menos quebra-cabeças digitais. Por exemplo, Tetris, Candy Crush, entre outros, certo? Retomando para a plataforma de jogos eletrônicos, a gente tem 4 plataformas de rodagem. Console, que vai ser o videogame em si, PS4, Xbox, Gamebox, enfim. A gente vai ter o PC, que vai ser o computador em si, que é um equipamento que faz diversas tarefas, inclusive rodar um jogo. A gente vai ter o mobile, que vai ser celular ou tablet, e a gente vai ter o web. O web, pessoal, ele tem uma particularidade, porque ele tanto pode estar alocado no console, como pode estar alocado no PC, como pode estar alocado no mobile. Então, não necessariamente ele é uma nova plataforma, mas é uma nova leitura de jogo, porque através do web é que a gente consegue fazer com que os jogos eletrônicos rodem de forma online, certo? Então, pense o seguinte, é como se a gente tivesse o console ou o PC, o computador. Dentro do PC a gente vai ter uma pequena plataforma que vai ser chamada de web, que aí sim vai poder ser rodado o jogo de forma online. Uma observação, quer dizer, 2. O console, pessoal, ele nada mais é do que um computador programado para jogos eletrônicos. Por exemplo, o Xbox, ele é um computador. O PS4, ele é um computador. Melhor até do que computadores normais, certo? Porque eles são feitos especificamente para rodar esses jogos. Outra coisa, pessoal, fliperama, aquela máquina lá grandona do Playtime, certo? Ela não é uma nova plataforma de jogo. Por quê? Ela pode ser tanto um console quanto um computador dentro de uma estrutura específica para a comercialização daquele jogo, certo? Então, só algo que deixa mais acessível aquele jogo, vamos dizer assim. Como benefício dos jogos eletrônicos, a gente poderia trazer diversos, mas é que eu só vou pontuar, e se a gente tiver um encontro futuro, pode destrinchar mais sobre isso, que seria a coordenação motora, raciocínio lógico, melhoria da visão, tomada de decisão rápida, possibilidade de vivência de outros tipos de jogos, jogos que vocês não conseguem ou não têm como viver de forma prática, conseguem vivenciar no jogo eletrônico, facilidade de interagir de forma virtual com quem você não pode interagir numa forma presencial ou pessoal e possibilidade de profissionalização. Por que eu falo
possibilidade de profissionalização. Os jogos eletrônicos, pessoal, eles cresceram tanto em sua representatividade no mundo e até mesmo em sua importância, que hoje pessoas estão levando a sério e ganhando dinheiro através dos jogos eletrônicos, através de suas práticas, certo? E como malefícios a gente pode ter o sedentarismo, quando você não encontra um equilíbrio entre o jogar em si e a sua vida real ou o praticar de atividade física, podendo causar déficit na sua saúde física e na sua saúde mental também, certo? Lesões por esforço repetitivo, ou o que a gente chama de LER, seria a famosa tendinite. Através de movimentos repetitivos que vocês vão estar executando, a gente ter inflamações dos tendões, que é isso que é a tendinite. Escapismo social, que seriam transtornos de forma geral de insociabilidade. Seria você ter aversão de socializar com pessoas de forma real. E a introspecção, você se transformar numa pessoa mais tímida, uma pessoa mais introspectiva. Certo, pessoal? É basicamente isso, certo? A aula ficou um pouquinho longa porque eu tinha que demonstrar não, mas falar todos esses tipos de jogos para vocês. Até a próxima aí, pessoal. Cheiro!